da internet, das mídias sociais, para darmos continuidade à tarefa que nós recebemos de também iniciar a divulgação da doutrina, que é aquilo que Emmanuel nos coloca, que é a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. Então, nós estamos iniciando essa tarefa e, juntamente com os queridos companheiros do irmão Átimo, lá de Maricá, que hoje estaria, se não estivéssemos passando por uma dificuldade globalizada, estaríamos reunidos lá na sua sede para falarmos do Evangelho de Jesus, que é aquilo que nós desejamos entronizar na nossa vida, a fim de seguirmos as palavras do Mestre através do seu Evangelho. Como já é comum nas casas espíritas, nas palestras doutrinárias, nós fazemos uma página de preparação. E escolhemos para essa noite a página do livro Jesus no Lar, que foi ditado pelo espírito Neio Lúcio, através da mediunidade abençoada de Francisco de Xavier, a lição 41, o incentivo santo. Então, vamos à página. Queria primeiro, com desculpa, explicar aos irmãos, o livro Jesus no Lar, ele se caracteriza como sendo o início do estudo ou do culto do Evangelho no lar, instituído pelo Divino Mestre na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, onde muitos se reuniam a fim de ouvi-lo. E ele, aproveitando a oportunidade de esclarecer, ele fazia com que as reuniões familiares se transformassem em orientação. Então, na lição 41, o título é O Incentivo Santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima. E fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação.
Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E porque os discípulos, aturdidos, não conseguissem responder de pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar valioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou. Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir ao nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição de animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico, mas prestimoso animal. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Ah, mestre, que buscamos nesse momento, diante das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas também conscientes, Senhor, de que tua bondade e o teu olhar misericordioso jamais nos abandona. Permita, Jesus, que, amparados por tantos amigos espirituais que visitam as nossas fraquezas, nos sintamos fortalecidos, Senhor, para levar, mesmo que ainda em gotas quase imperceptível, nas nossas bocas, o teu evangelho que cura, cuida e liberta. Abençoa-nos, Jesus, para que os estudos da noite de hoje continuem sempre, Senhor, amparado pelos mensageiros do irmão Átimo, bem como, Senhor, desses teus trabalhadores incansáveis que a todos os instantes nos estimulam a prática do bem, do amor e da caridade fraterna, com as graças de Deus. Graças a Deus. Todos nós estamos aqui reunidos, como dizia Chico Xavier em diversas oportunidades, com uma imensa saudade de Jesus em nossos corações. E a melhor maneira de diminuir um pouco essa saudade, essa distância, é falar do Evangelho. Porque relembramos constantemente quando o Mestre, após o Sermão do Monte, quando multiplicou pães e peixes, deu de alimentar a milhares de pessoas, entrando em oração para agradecer ao Pai Celestial, e ao retornar, abrindo os olhos, Jesus percebe que a multidão se distanciou. E aí ele pergunta: onde todos? E os discípulos falaram: foram-se, mestre. Alimentaram-se como era do teu desejo, com pão e peixe, e foram-se. Então o mestre pergunta para toda a humanidade: e vós também não vão? E Pedro, distanciando-se dos discípulos, olha para o mestre com tanto amor e carinho e fala: e aonde, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna?
São essas palavras de vida eterna que Jesus, a cada instante, vem nos trazer através do seu Evangelho, que nós buscamos nos alimentar com o pão da alma, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que pudéssemos ter uma partida de entendimento, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. No item 5 desse capítulo, onde está anotado o título Dai a César o que é de César. Gostaria de esclarecer aos irmãos que eu não vou fazer uma dissecação dessa passagem que está anotada em Mateus, no capítulo 22, versículo 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, mas sim me ater a uma frase especificamente. Porque, relembrando as orientações de João Evangelista, ele nos fala, se todos os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo fosse anotado, não caberia em toda a terra onde guardar a quantidade de livros. E sabemos, através das obras de Emmanuel, que muitas das vezes uma palavra do Divino Mestre representa um compêndio de entendimento. Então nós vamos ler a passagem evangélica que nos relata assim o evangelista Mateus. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhe conhecia malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Nós poderíamos buscar um entendimento dessa citação do Evangelho em relação à responsabilidade que nós temos em saldar os nossos débitos através dos tributos. É bem verdade que não é muito agradável ainda para nós a responsabilidade de pagar tributos, de pagar imposto de renda, mas é uma realidade que estamos inseridos por estarmos num plano ainda materializado, com tamanha necessidade. Mas não vamos entrar nesse detalhe, até porque é um detalhe extremamente conflitante, porque sempre terá aqueles a favor ou contra dessa atitude, avaliando se o valor é justo, se não é justo, e não temos a oportunidade de abordar esse ângulo de visão. O que nós gostaríamos de chamar a atenção para os irmãos é que no início da citação de Mateus e também de Marcos, está anotado: Mestre, sabemos que és veraz, ou seja, sabemos que ensinas a verdade. E que ensinas o caminho de Deus sem levares em conta a quem quer que seja. A observação dos fariseus é bastante pontual, porque ele diz assim: porque nos homens não considera as pessoas. O que eles estão falando em relação a Jesus? Que Jesus, quando vai se referir aos homens, àqueles que estão ao seu redor, ele não avalia a condição social de ninguém, muito menos a condição moral. Ele apenas deseja falar para os espíritos imortais que todos nós somos. Apesar de estarmos investidos num corpo físico, nós não somos um corpo que tem um espírito. É o oposto. Nós somos um espírito
em experiência num corpo físico, que, evidentemente, teremos que deixar um dia e continuarmos a nossa trajetória espiritual. Então, quando eles reconhecem em Jesus que Jesus ensina o caminho de Deus pela verdade e não pelas explicações, e muitas das vezes dos desvios que muitos de nós, querendo associar o evangelho a uma prática comportamental nossa, ou seja, querer validar o meu comportamento não segundo o evangelho, mas querendo adaptar o evangelho aos meus interesses. E não é esse o objetivo da orientação de Jesus. O objetivo, basicamente e exponencialmente, era eu adequar a minha vida, a minha existência física e espiritual ao evangelho que Jesus veio nos trazer, distanciando de argumentos que não correspondem à verdade. A questão da verdade é de tamanha importância, embora os fariseus reconhecessem que Jesus ensinava o caminho de Deus pela verdade, mas quando Pôncio Pilatos questiona Jesus no seu julgamento sobre quais as acusações que pesavam sobre ele, Jesus responde a Pilatos: preguei nas praças públicas, nas sinagogas e no templo. Todo homem de bem ouviu a minha palavra, e só a verdade eu disse. Então Pilatos questiona: o que é a verdade? A resposta de Jesus foi o silêncio. Por que o silêncio? A verdade que o Mestre nos traz é compatível com o nível de compreensão moral de cada um de nós. A humanidade, ao longo de aproximadamente 2000 anos, vem buscar compreender a verdade que Jesus nos traz através da intelectualidade distanciada da nossa moralidade. Daí surge tamanha dificuldade de compreensão. Por quê? Porque queremos adequar as palavras de Jesus ao momento que nós estamos vivenciando no corpo ou fora do corpo, o que não corresponderia com um verdadeiro interesse de trazer a mensagem do plano espiritual elevado que Jesus trouxe através da Boa Nova, do Evangelho, como falamos, mas não adequando o Evangelho à minha necessidade, mas sim fazendo o oposto. Todos nós que caminhamos na Terra, um plano de prova e expiação que ainda nos desqualifica na condição de espíritos libertos da questão da prova ou da expiação, como nos fala o Sr. Allan Kardec, faz com que nós queremos adequar os ensinamentos de Jesus para satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade. E as palavras do Mestre, como falamos no início, são palavras de vida eterna. Ensina-nos o benfeitor Emmanuel, através de Chico, que mesmo quando nós estivermos já em condições de nos libertar do processo reencarnatório no plano Terra, continuaremos a estudar o Evangelho na mesma intensidade. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos assim, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Mestre não faz essa afirmação. Jesus fala para os discípulos, ao final da sua jornada após a última ceia, ele diz: já não vos chamo de servos e nem de escravos, mas de irmãos e amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu vos ensinei, eu vos falei. Então, o Evangelho é a mensagem divina para os nossos corações, para as nossas almas. E o Espírito Alcione, no livro Renúncia, Alcione nos dá uma exemplificação em relação ao entendimento do Evangelho, quando nos diz que o Evangelho é uma estrada ascensional, uma larga estrada ascensional. A cada existência vamos tendo compreensões mais detalhadas e de melhor aplicação daquilo que Jesus nos trouxe, que é o caminho de Deus pela verdade. Nós não estamos mais em condições de aceitar meias verdades em busca de encontrar o caminho de Jesus. Jesus espera de cada um de nós a vivência do seu Evangelho nos mínimos detalhes.
E nós lembramos sempre da frase do benfeitor Chico Xavier, quando ele nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo não pediu para que nós escalássemos o Everest, que é o pico mais alto da Terra. Jesus nos pede que nós nos amemos uns aos outros. Aparentemente seria uma tarefa fácil, se nós soubéssemos já discernir o que é o amor. Não esse amor físico, egoísta, que nós vivenciamos com muita intensidade. Tanto que nós falamos, minha mulher, meu marido, meu filho, minha casa, meu carro, minha mãe, meu pai. No entanto, o mestre, querendo nos ensinar que o amor é abrangente e não exclusivo, ele é envolvente e não excludente, Jesus fala, na citação também de Mateus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos ou minhas irmãs. São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, esse distanciamento desse amor egoísta ainda está num processo de elaboração das nossas almas, de nós espíritos que ainda recalcitramos no entendimento do amor egoísta que já estamos habituados. Porque quando nós quisermos ter uma pequena noção do amor que Jesus espera que possamos desenvolver, basta analisarmos o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a excelência do amor, que nós já conhecemos. E eu aproveito também para lembrar que, eu gosto sempre de lembrar isso para o meu enteado, que, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, não é uma letra de Renato Russo, é de Paulo de Tarso, mas exemplificando o que é o amor na sua máxima pureza. E na pergunta do Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec nos questiona como é o amor, como é a caridade como Jesus entendia. E os benfeitores nos lembram o famoso BIP, que é tão conhecido no movimento espírita, mas ainda eu necessito de vivenciar esse ensinamento e não apenas guardar na minha memória auditiva, que é benevolência para com todos, indulgência para o erro dos semelhantes e perdão incondicional. Ainda estamos com muita dificuldade de vivenciar esse ensinamento acerca do que é a caridade ou do que é o amor, que é aí, na verdade, que Jesus trilhou e trilha esse sentimento. Com relação a epístola de Paulo, no capítulo 13 aos Coríntios, a primeira epístola, os benfeitores nos dizem constantemente que aquela exemplificação de amor que Paulo de Tarso coloca ali é a exemplificação de Jesus. Jesus vivenciou esse amor com tamanha intensidade em todos os detalhes. Se analisarmos a carta de Paulo nesse capítulo, nós vamos encontrar a figura inigualável de Jesus naquelas linhas que o apóstolo dos gentios grafou, intuído por Estevão, como nos lembra o benfeitor Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Porque no momento de grande tribulação de Paulo, que se sentia impotente para atender a demanda das igrejas fundada por ele em diversas localidades, então Paulo ele entra em êxtase espiritual e ouve do próprio mestre que ele poderia utilizar o recurso da palavra, da letra, da escrita. E Jesus fala, aconchegarei Estevão mais junto de ti, e ele será o intérprete das minhas palavras para você. Isso está no livro Paulo e Estevão, que é um romance, onde eu sempre falo, eu recomendo, já falei para Maristela, para alguns irmãos, para não ler esse livro em via pública, porque vai passar vergonha, porque vai chorar. A vida de Paulo, na sua trajetória missionária, é uma vida onde nós levamos os nossos sofrimentos à extensão daquilo que Paulo nos relata. Mas é um aprendizado e um esforço constante para que nós saibamos trilhar o caminho de Deus pela verdade, como Jesus nos orienta. E complementa os fariseus, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Olha o nível de entendimento que os fariseus denotavam em relação a Jesus. Sabiam do alto conceito moral
de Jesus. Não era duvidoso para eles que o mestre tem a autoridade moral sobre todos os homens. Porque quando ele diz que não considera as pessoas, o que eles querem dizer? Se um romano, um tribuno romano chegasse diante de Jesus, Jesus daria um atendimento amoroso a ele. Como se chegasse também uma prostituta ou um leproso, Jesus daria o mesmo tratamento sem nenhuma distinção para quem quer que seja. Lógico que isso é um ensinamento de como deveríamos agir, não vendo o cargo, a função, a posição social ou qualquer tipo de situação que nos levasse a discriminar alguém, o que seria, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho, um grande equívoco que nós comentaríamos. Porque se nós ainda estamos distantes desse entendimento de considerar as pessoas não pelo que ela representa, mas olhando-a como sendo um espírito criado por Deus tanto quanto eu e que deveria já nascer em mim o sentimento de fraternidade. Porque senão, que nos leva a muita reflexão, e eu deixo também para os irmãos essa reflexão, quando André chega para Jesus e fala assim: mestre, ensina-nos a orar. Olha que André faz esse pedido a Jesus ao término do Sermão do Monte, depois que o mestre deu aquele banho de amorosidade através das bem-aventuranças. André, tocado de profunda amorosidade, entendendo que as palavras que nós exaramos numa prece são palavras ainda tão carentes de profundidade do nosso sentimento, mas André pede: mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus, na sua forma de extensa amorosidade, fala para todos nós: Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus coloca a primeira frase dessa oração, que ficou denominada como oração dominical, Jesus nos leva invariavelmente ao entendimento do primeiro mandamento da lei de Deus recebido através de Moisés. Porque quando, no primeiro mandamento, pela internet assim, é bom que a gente pode perguntar para todo mundo, ninguém responde mesmo, né? Então, eu vou acreditar que todos nós conhecemos os 10 mandamentos na sua ordem natural, mas não vou fazer esse tipo de questionamento, não. Mas, no primeiro mandamento da lei de Deus, grafado em Moisés, em Êxodos, o que está escrito? Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Se nós tivéssemos a condição já de realizar completo entendimento desse primeiro mandamento, nós iríamos com facilidade compreender o Pai Nosso que estás no céu, quando Jesus nos orienta na oração inicial que ele nos ensinou. Por quê? À medida que eu coloco realmente o amor a Deus sobre todas as coisas, e essas todas as coisas, gente, está incluído tudo mesmo. Está incluído tudo. Por quê? Porque amar a Deus acima da minha mulher, dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas coisas, disso tudo, né? Pai, mãe, irmão, a gente até acha que há possibilidade. Agora, amar acima das minhas coisas, aí que está a nossa maior dificuldade. Porque aí é meu carro, é minha televisão, hoje em dia tão necessário, meu celular. Nós entramos numa ideia de posse tão intensa que, se tivéssemos a oportunidade de receber um WhatsApp de Papai do Céu, e no mesmo tempo entrasse um WhatsApp de vários amigos de grupos que nós temos, a gente ficaria em dúvida em quem a gente ia atender primeiro, se era o WhatsApp lá do senhor ou... né? Por quê? Porque o nosso apego, o nosso amor a Deus, ele é limitado ao nosso entendimento ainda fragilizado, o nosso entendimento ainda humanizado, distanciado completamente do amor que Jesus veio exemplificar para nós. Porque para cada um de nós, e isso aí eu me coloco como sendo de maior responsabilidade nesse sentimento, eu não posso falar dos irmãos, mas ainda eu não consigo ver
nos irmãos que me cercam, além das pessoas. Eu ainda não considero muito as pessoas. Ainda tenho muita dificuldade de olhar num companheiro, numa companheira, como um irmão que o Senhor Deus coloca no meu caminho, para que eu possa também ajudá-lo da forma que for necessário. Fazer aquilo que Jesus fala quando, preparando a Santa Ceia, a última ceia, já que estamos no mês de abril, onde se relembrou a passagem do sacrifício do Mestre e a posterior ressurreição, que muitas das vezes nós deixamos de comemorar a vitória sobre a morte, que é a ressurreição de Jesus, para lembrarmos apenas do coelhinho da Páscoa. Não vamos entrar nesse detalhe, mas é só para especificar que a ressurreição de Jesus foi, como diz Paulo, se Jesus não ressuscitasse, a sua doutrina seria vã, porque ele venceu o último inimigo que o homem mais temia. Ainda tememos esse inimigo que é a chamada morte. Por quê? Pela ainda exiguidade do nosso amor, pela dificuldade que temos de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não compreendemos o desencarne, como falamos, né, como os espíritas nós falamos, o desencarne como sendo apenas a dissociação do espírito para o corpo. O corpo não é o objeto do nosso amor, do nosso respeito, do nosso carinho. O corpo é o corpo. Kardec pergunta aos benfeitores o que é o corpo distanciado do espírito, sem o espírito. E os benfeitores falam um monturo de carne. Um monturo é aquilo que na tradição hebraica não serve mais. É um monturo. Numa linguagem mais grosseira, e não podemos também colocar nesses termos, mas é realmente o lixo. Então, a importância que nós temos para Jesus não são as personalidades que estamos investindo agora, mas nós, espíritos imortais, nós, amigos de que tantas trajetórias que nós temos pela nossa jornada milenar, de milhares e milhares de existências, tanto aqui no plano Terra como em outros planos, como Paulo nos fala, que nós somos estrangeiros nessa terra. Paulo não está falando isso em relação ao povo hebreu que estava na terra de outro povo, não. Está falando da humanidade terrena. Nós somos estrangeiros no planeta Terra. Pouquíssimos habitantes do planeta Terra iniciaram a sua trajetória de progresso moral no planeta. Todos nós viemos de outras moradas do Pai para que, amparados por Jesus, pudéssemos fazer o nosso progresso, a nossa evolução. Se assim nós entendêssemos, nós perderíamos essa possibilidade de analisar o outro por aquilo que ele aparenta ser. E não, se chegar um irmão em nossa casa, de terno, gravata, né, bem afeado, independente de muitas coisas, nós vamos olhar para ele com um respeito. Agora, se chegar um irmão numa dificuldade material, maltrapilho, ou mesmo sem a possibilidade do banho, a gente já olha de um jeito diferenciado. Por quê? Porque ainda não conhecemos o caminho de Deus pela verdade que Jesus vem nos trazer. Nós ainda analisamos ainda a casca. Minha mãe, já no plano espiritual, a minha mãe tinha um ditado muito interessante para explicar muitas das vezes as nossas atitudes que não a enganavam. E ela dizia assim: por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. E muitas das vezes nós nos enganamos pelas imagens exteriores daqueles que se apresentam para nós, mesmo em relação ao plano espiritual. Porque basta um espírito falar um pouquinho de voz mais adocicada, né, nos elogiando, exaltando virtudes que não somos possuidores, a gente já logo se atrela a ele, porque é um espírito benfeitor. Quando, na realidade, aqueles que são realmente nossos benfeitores, os nossos mentores, protetores, antes da guarda, da forma que o irmão queira exemplificar, na maioria das vezes eles vêm para nos esclarecer. E esse esclarecimento dificilmente cai num gosto pessoal de entendimento da necessidade da nossa mudança. Não adianta nós queremos exteriorizar sentimentos que ainda não possuímos.
Não adianta nos arvorarmos em seguidores de Jesus simplesmente porque frequentamos uma casa espírita, porque realizamos essa ou aquela tarefa. Jesus deseja a transformação íntima dos nossos corações. Porque quando o sacerdote questiona Jesus, por que você e teus discípulos não lavam as mãos antes da refeição? E Jesus, além do preâmbulo que ele nos dá da orientação acerca da lei, Jesus fala, sacerdote, o que contamina o homem é o que sai da sua boca, nem não o que nela entra. Porque o que sai da boca é o que provém do coração. Então, muitas das vezes, nós queremos exteriorizar uma situação, um sentimento que não corresponde com a nossa realidade moral e espiritual. Costumamos dizer que dentro da casa espírita, mediante o ambiente fraterno que nós nos sentimos envolvidos, um tropeça sobre o outro, a gente olha e fala assim, fulano, poxa, que coisa, ainda bem que você não caiu, né? Você tropeçou, bateu no meu pé, mas não caiu. E na rua, nosso comportamento é igual? Quando alguém com qualquer dificuldade locomotora que esbarra na gente, a primeira impressão é olhar assustado, achando que já vai ser, vai sofrer uma ação de violência. Mas não temos ainda a indulgência, a complacência pelo ato daqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós ainda não temos na personalidade de cada um uma consideração que não é devida. Por isso que quando Jesus nos orienta em relação a ir buscar a Deus através da oração, o Mestre nos fala, recolha-se ao silêncio do teu quarto. E em secreto orarás. E o Pai que tudo vê em secreto vos dará o necessário para a sua subsistência. Agora, a pergunta que nós nos fazemos. Na nossa oração, pedimos aquilo que é necessário ou pedimos aquilo que nós, naquele momento, julgamos ser necessário? Qual é a grande necessidade de cada um de nós por estarmos envergando um corpo físico? A oportunidade de agirmos no bem que o Evangelho nos propõe. Certa feita, numa mensagem espiritual, o irmão falou para nós que o Evangelho nos propõe o autoconhecimento. E acontecendo esse autoconhecimento, o Evangelho me induz a ter uma ação e não uma reação. O que é mais comum é reagirmos em qualquer circunstância, mesmo diante do Evangelho. É reagirmos, porque normalmente quando alguém não nos cobra, mas pontua, você é espírita, estuda a doutrina espírita, então tem que mudar o teu jeito de falar, né? Tem que mudar teu comportamento. Aí, como lógico, a gente quer sempre reagir e não agir, o que nós falamos? Calma, eu não sou um espírito de luz. Não somos. Mas temos que querer ser. E para sermos um espírito superior, iluminado, elevado, é necessário o quê? Modificar o nosso comportamento íntimo. Porque Jesus não vai olhar a nossa aparência. Eu costumo dizer, tanto na casa que eu frequento, Centro Espírita a caminho da luz, Chico Xavier. Viu, rapaz, eu estou errando até o nome da minha casa. Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier. Eu costumo dizer que todos nós aprendemos com o Evangelho, mas não absorvemos o Evangelho na nossa vida íntima. E eu falo lá constantemente que quando retornarmos ao plano espiritual, que é inevitável, não vai ter crachá CFX ou irmão átimo. Não vai ter. Não adianta. Lá não cabe carteirada. Lá vai ser o quê? O olhar da espiritualidade acerca da nossa individualidade. E lá nós não teremos a oportunidade da máscara física de disfarçar uma situação quando não é a realidade. Buscamos nas páginas de Nosso Lar, através de Lísias, caminhando com André Luiz na praça principal de Nosso Lar, e André Luiz relata que ele nota que as expressões das pessoas ali eram expressões suaves, tranquilas, serenas.
E Lísias comenta para ele, não, André, aqui o governador nos conclama a sempre pensarmos no bem. André Luiz olhou assim, meio assustado, e questionou, mas e se alguém pensar no mal? E se alguém, né, descer a vibração? Aí Lísias esclarece André, nos acercamos do irmão e com as orações e os desejos de equilíbrio, nós o trazemos para o patamar comum de todos. Nós ainda estamos nesse processo de que nós necessitamos do companheiro para nos equilibrar e não utilizarmos o nosso conhecimento à luz da doutrina espírita para desequilibrar ninguém. Porque nós iremos encontrar no plano espiritual não aqueles que analisam a nossa personalidade. Quem eu fui no plano, lá, aqui na matéria. Tem uma história que eu gosto de relembrar, que o Haroldo, que conta essa história, Haroldo Dutra Dias, ele nos fala que um palestrante de conhecimento e projeção nacional desencarnou. E ao chegar no plano espiritual, ele se viu um tanto acanhado nas possibilidades de auxílio que ele necessitava. E um benfeitor chega ao lado dele e ele fala, meu irmão, eu sei das minhas dificuldades, eu gostaria de saber se alguém pode me auxiliar para que eu busque um equilíbrio. E o benfeitor falou para ele, não, já está vindo um irmão que vai acompanhá-lo. E quando vem um espírito de uma luminosidade bastante considerável e fala para o palestrante, né? Ô, meu irmão, tudo bem? Eu vim aqui, lembra de mim? Eu vim te ajudar. E o palestrante falou assim, desculpa, mas eu ainda não recobrei a minha consciência espiritual, eu não lembro dos amigos anteriores. Não, não é amigo anterior, não. É dessa existência mesmo tua que terminou agora. Eu ia sempre nas tuas palestras. Aí ele, que bom. E olhou assim com aquela inveja, né? Da luz do irmão, mas ele não verbalizou, mas o irmão, como já está numa condição espiritual superior, não analisou a personalidade do palestrante, mas a intimidade do espírito imortal. Aí ele falou assim, não, mas eu agradeço muito o senhor, porque as coisas que o senhor falou foram de muita valia. Aí o palestrante falou assim, mas como que você conseguiu, né, tamanha evolução? Eu fiz tudo o que o senhor falou. Isso mesmo. Causou silêncio. Palestrante. Porque se aquele irmão fez tudo que ele ensinou na palestra e alcançou um grau de espiritualidade considerável, quer dizer o quê? Que nós, palestrantes, falamos muito e fazemos pouco. Por isso que eu escolhi a página inicial dessa passagem do livro Jesus no Lar, que mesmo nas minhas dificuldades de prática do Evangelho, eu sou impulsionado pelos amigos espirituais a continuar falando. Porque eu sou a favor daquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora o evangelho vai penetrando nesse coração endurecido e eu vou começar a exercitá-lo. Eu vou começar a praticá-lo. Mas eu não posso utilizar como desculpa para não falar do evangelho a minha incapacidade de praticá-lo. Porque senão, como diz o anjo na mensagem que Jesus nos conta, imagina se o burrinho não quisesse levar o pregador e nem os remédios que ele continha. O que seria daquelas pessoas que ficariam sem o socorro medicinal e da palavra do missionário? Não que nós sejamos missionários, isso aí é bem claro. Kardec coloca isso de forma bem taxativa. E numa mensagem de André Luiz, ele diz que o palestrante espírita é aquele mais necessitado de ouvir o que está sendo falado. Então, eu sou o mais necessitado de todos, pela não prática do Evangelho, mas eu tenho que persistir na prática do Evangelho. Todos nós estamos envolvidos intensamente na amorosidade de Jesus, mas não quer dizer que percebamos isso. Ainda temos muita dificuldade de compreender que o amor de Jesus é apesar de nós. Jesus não me ama porque eu sou espírita e faço palestra. Não. Jesus me ama pelo amor natural que ele tem
a todos aqueles que o Senhor Deus o confiou, porque ele assevera para nós: espero que não se perca nenhum daqueles que o Pai me confiou. Todos nós temos valores inestimáveis para o Divino Mestre Jesus. Então nós temos que parar de ficar menosprezando ou menos-valia para cada um de nós. Porque quando eu digo, não, eu sou um espírito inferior, atrasado, ou como eu falava algum tempo atrás, né, com a minha esposa, né, na época era namorada, eu, não, essa existência já não tenho mais tempo, né, amor? Deixa para a próxima. Graças a Deus, ela me fez despertar que todo tempo na matéria é de valiosa utilidade. De valiosa utilidade. Tanto é assim que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta aos benfeitores se devemos expor a vida por um malfeitor, o que o Espírito São Luís nos responde? Irei responder de acordo com o meu desenvolvimento moral. Já falou assim, já quebrou a gente, porque São Luís colocar em dúvida o seu entendimento moral em relação a qualquer questão do comportamento humano mostra que a nossa dificuldade é tamanha que nem isso a gente percebe na gente ainda. Mas São Luís fala, se podes salvá-lo, salva-o. Porque quem sabe naquele ato extremo aonde você consegue salvá-lo da morte iminente, não sirva naquele último segundo para ele reconsiderar os seus atos e buscar o caminho do bem, se reconciliando com Deus naquele último momento da sua vida física. Então, São Luís está dizendo que vale a pena sim. Vale a pena sim. Então, todos nós temos que aproveitar até o último segundo da oportunidade nossa no plano material. A mensagem que eu queria deixar para os meus irmãos era em relação àquilo que nós podemos fazer para entender que não adianta envergar essa ou aquele título, ser assim ou assado no nosso dia a dia, porque Jesus, ele vê além da personalidade. Jesus vê o nosso íntimo. Jesus vê aquilo que nós trazemos de mais guardado no nosso coração. Kardec pergunta aos benfeitores se os espíritos podem ler nossos pensamentos. Os benfeitores respondem, até aqueles que você gostaria de esquecer. Então, se um espírito, dependendo do grau de moralidade dele, consegue ver além da aparência ou além da personalidade, então imaginemos o Mestre Jesus, governador do nosso planeta, aquele que dirige a Terra cumprindo a vontade do Pai Celestial. Todos nós estamos envolvidos nessa esfera de amor que Jesus implantou nesse planeta, porque ele é o governador do planeta. E relembramos as suas palavras abençoadas quando nos diz que nenhuma folha que cai da árvore, ali não está a vontade do Pai. Todos nós, envolvidos nesse momento de muita preocupação, de muito sofrimento, mas não podemos nos afastar das nossas orações, das nossas preces, estendendo a mão para aqueles que necessitarem de um amparo, de um consolo, de um apoio, embora muitos de nós reclusem em nossas residências por orientação das autoridades, mas não estamos proibidos da oração, de buscarmos na página do Evangelho uma orientação, de utilizarmos as mídias sociais para divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo como um consolador prometido por Jesus. Essa é a nossa oportunidade, porque quando Jesus fala para os discípulos após o Pentecostes, ide de 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho. É uma tarefa que nós podemos fazer. Ah, mas eu estou sozinho. Não, não estamos não. Porque Jesus nos orienta, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu e o meu mentor, meu protetor, somos 2. Então já podemos falar do Evangelho e podemos sentir a presença amorosa de Jesus. Pedimos ao Mestre que lance seu olhar misericordioso sobre todo o planeta Terra, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, relembrando a sua palavra, quando ele fala para os discípulos, Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas não os deixeis cair em tentação, na tentação da falta de fé, do medo
desmedido, do desespero. É isso que nós pedimos a Jesus, que o seu amor nos envolva para que tenhamos coragem de enfrentar as vicissitudes que estão no nosso caminho, mas com a mensagem do Evangelho. Eis que vos trago a boa nova. É a mensagem que Jesus nos traz, a boa nova, o seu Evangelho. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência de nos ouvir. E agora nós vamos fazer a prece de encerramento, mas sempre repleto em nossos corações, agradecendo a esse amigo espiritual, o irmão Átimo, pelo carinho que ele sempre nos envolve todas as vezes que estamos no seu cantinho de luz, que ele rogou a Jesus para que se estabelecesse na terra, para nos amparar na nossa caminhada. Ainda é difícil, é verdade, mas com fé, esperança e caridade, nós chegaremos ao local em que nós encontraremos a mensagem do Mestre, quando diz: benditos de meu Pai, vinde até a mim. Graças a Deus, elevando nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, ao Senhor de nossas almas, quando ouvimos as suas palavras dulçurosas no Sermão do Monte, nos conclamando a sermos humildes, compassivos, a sermos pacificados e pacificadores. Lutamos, Mestre, com as nossas dificuldades, mas esperamos em Ti, Jesus, tal qual aquele pai que apresentou o filho diante da dificuldade da obsessão, e o Senhor diz ao pai: se tiveres fé, tudo é possível. E o homem, num extremo de humildade, coloca, exemplificando todos nós: a minha fé é pouca, Senhor, mas se robusteceres a minha fé, eu sei que meu filho será liberto. E Jesus falou: a tua fé o libertou, vá em paz. Assim também nós pedimos a Ti, Jesus, que robusteça a nossa fé para enfrentarmos as dificuldades, as vicissitudes físicas, morais, espirituais, psicológicas, mas que olhemos sempre adiante e encontremos em Teu coração bondoso as mãos estendidas a dizer-nos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Esparge sobre todos nós nesse momento, sobre todo o planeta, as tuas bênçãos, Jesus, e nos despeça na tua paz, no teu amor e na tua luz, com as graças de Deus. Graças a Deus.